Senhor presidente, colegas deputados, senhoras e senhores que nos assistem, eu me inscrevi para falar no expediente final e, com certeza, presidente, tem nada a ver com o tema que foi debatido até agora. Quero agradecer a Vossa Excelência pela deferência e pela oportunidade, que é para agradecer, senhor presidente, aos produtores rurais do Estado do Rio de Janeiro, aos prefeitos, aos municípios, que com toda a dificuldade que enfrentam, nos ajudaram muito quando eu pude estar à frente da Secretaria Estadual de Agricultura. Toda a dificuldade que o Estado passa, que o país, conseguimos realizar muitas coisas e principalmente desenvolver um trabalho através de um projeto maravilhoso, que essa casa devia tomar mais conhecimento, que confesso que até então, como deputado, também conhecia pouco, que é o programa Rio Rural. É um programa de atendimento ao pequeno produtor rural, ao agricultor familiar, que atende a mais de 60 municípios do Estado do Rio de Janeiro e realmente a pequenos produtores, com atendimento na área técnica, preservação do meio ambiente, produção de águas, melhorias das condições das produções agrícolas, atende quilombolas, colônia de pescadores. Realmente uma agricultura diferente, não é uma agricultura dos grandes produtores, são de pequenas pessoas. E quero deixar aqui o meu agradecimento a essas pessoas que nos receberam com tanto carinho, no momento de tanta dificuldade, onde o Estado tinha muito pouco a oferecer. Mas é engraçado isso, senhor presidente. Quando a gente participa com pessoas mais simples, deputado Eliomar Coelho, o pouco se transforma em muito. E eu vejo aqui, às vezes, nessa casa, tantos debates espetaculares, as pessoas debatendo, claro que temas tão importantes, mas a gente esquece das pessoas que muitas vezes colocam alimento sobre as nossas mesas. O pequeno produtor rural, primeiro, muito mal ele conhece a capital do estado, ele não tem tempo de vir aqui. Por um fato muito simples, ele não tem funcionário. É ele que às 5, 6 horas da manhã tem que estar no curral, tem que estar na sua pequena lavoura, tem que estar produzindo. Um produtor de Varriçai ou de Cambuci teria que viajar 8, 9 horas de ônibus, porque eles não têm carro para vir ao Rio de Janeiro. E muitas vezes nós sequer conseguimos chegar lá para atendê-lo com o que é a nossa obrigação. Então, eu quero deixar aqui, feito o meu agradecimento a todos os funcionários e servidores da Secretaria de Agricultura do Estado, aos funcionários da Pesagro, que é uma grande empresa da Secretaria que se dedica à pesquisa e à pesquisa aplicada à pequena produção, a Emater, que é o braço de extensão de atendimento ao pequeno produtor rural, que as pessoas não têm ideia da importância dessas empresas, desses órgãos, na vida desses produtores e, por consequência, na vida de toda a população do Estado do Rio de Janeiro. Muitas pessoas não sabem, mas o Estado do Rio é o segundo maior produtor de flores do Brasil, com a pequena dimensão de terra que tem. Nova Friburgo é uma região que produz hortaliças, hortifrutis, pequenas culturas de fruta, e isso tudo através de muito pequenas propriedades rurais. E ainda temos a FIPERJ, que é a fundação que cuida da pesca, e o SEASA, que é o responsável pela distribuição dos alimentos do nosso Estado. Então, a todos os servidores, a toda a direção dessas empresas e fundações, o meu agradecimento. E quero deixar aqui também um registro, senhor presidente. Quando assumi, o governador me deu a liberdade total que eu pudesse trocar os presidentes das empresas, os diretores técnicos, os diretores administrativos. E eu tive a felicidade de não trocar nenhum deles. Tive a oportunidade de conversar com todos eles e ter um imenso prazer de tê-los conhecido, porque muitas vezes essas pessoas são criticadas, mas são elas que carregam o desenvolvimento do nosso Estado sobre seus ombros. Por diversas vezes, em 2017, quando eu marcava uma visita, uma apreciação técnica em determinado órgão, eu chegava lá, a luz estava cortada, porque o Estado não tinha dinheiro para fazer o pagamento. E eles suportaram tudo isso. Nós vencemos um 2017 de muita dificuldade. Conseguimos, em novembro, com a assinatura da recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro, feito pelo governador Pezão,
e quero deixar aqui um registro de justiça coordenado com muita competência pelo nosso colega, deputado estadual Cristino Áureo, que estava à frente da Casa Civil. E eu vejo que alguns colegas, alguns políticos nossos, companheiros que estão lado a lado, eram contra, alguns deputados federais que votaram contra a assinatura desse acordo. E hoje eu vejo que seria o caos, o fundo do poço para o estado do Rio de Janeiro, se essa recuperação não tivesse sido assinada. E especificamente na área da agricultura, a aplicação de mais de 120 milhões de reais, dos quais 50 milhões de reais diretamente aplicados na propriedade pequena do pequeno produtor rural. Microtratores, conservação de pastagem, proteção de nascentes, tudo encaminhado desde 2015, 2016, mas pela crise do Estado esse cronograma tinha sido atrasado. E se não assina a recuperação fiscal, se não autoriza o Estado a manter os contratos que tinham de empréstimos e recebimento de recursos internacionais, esses recursos tinham sido perdidos. E depois, muitas pessoas vão no interior do Estado, daí a 3, 4, 6 meses, cobrar de nós que estávamos à frente, cobrar do governo, que as coisas melhorem. Melhorar como, Jânio? Você é de Cabo Frio, sabe disso, sabe do que eu estou falando. Melhorar como, se toda vez que podem, atrapalham, mentem, desconstroem. Eu fiquei, deputado Luiz Paulo, apavorado como uma pessoa que assume uma secretaria tem o poder de mudar e destruir, se quiser, um trabalho que vem sendo construído. Se eu tivesse, Jânio, trocado os diretores técnicos da Emater e da Pesagro, nunca nós teríamos conseguido fazer os investimentos, porque só para eles serem reconhecidos como autoridades no Banco Mundial, levaria 3, 4 meses. E eu podia, eu tinha liberdade, eu tinha autorização, é facultado ao secretário da pasta que faça essas mudanças. Se tivesse trocado o gestor, que é o Nelson Teixeira, gestor há 12 ou 14 anos do Rio Rural, se eu tivesse trocado o Nelson, quando os recursos chegaram, muito dificilmente, por mais competente que fosse a pessoa que eu pudesse ter colocado, muito dificilmente esses projetos poderiam ter chegado a termo. Então, eu quero aqui deixar os meus agradecimentos, marcando um retorno a essa casa, ao nosso trabalho, e dizer que nós tivemos a oportunidade de trabalhar em quase todos os municípios do estado, principalmente do interior. Agradeço muito, imensamente a oportunidade, agradeço ao apoio que recebi de diversos colegas dessa casa, inclusive de Vossa Excelência, compreendendo as dificuldades, participando conjuntamente, e deixar aqui feito esse registro e a reafirmação do nosso compromisso com o interior do estado do Rio de Janeiro e com a produção agrícola de pequeno porte. Muito obrigado, senhor presidente.